Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus do céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos, enfim, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Nós contamos estamos nos aproximando das 700.000 visualizações e já ultrapassamos provavelmente 1.230 inscritos no nosso site, no nosso canal, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Se inscreva você também e nos incentive a continuarmos com o nosso trabalho atual, que consiste na leitura da introdução, do primeiro capítulo e do último capítulo de cada livro sagrado da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus do céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Hoje nós faremos, no nosso vídeo de hoje, a leitura da introdução da Carta aos Colossenses, Cristo, imagem do Deus invisível, o 12º livro número 12 da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, e a 7ª carta do apóstolo Paulo, carta número 7 de São Paulo. Carta aos Colossenses, Cristo, imagem do Deus invisível, introdução. Colossas era uma pequena cidade da Ásia Menor, distante 200 quilômetros de Éfeso e próxima de Hierápolis e Laodiceia. Capítulo 4, versículo 13 da Carta aos Colossenses. Capítulo 4, versículos 13 a 16. Paulo não a visitou pessoalmente. Capítulo 2, versículo 1. As comunidades cristãs de Colossas, Hierápolis e Laodiceia foram fundadas por Epáfras, discípulo de Paulo. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 13. Enquanto este se encontrava em Éfeso, Atos 19. Os cristãos de Colossas eram provenientes do paganismo, capítulo 1, versículos 21 a 27, e costumavam reunir-se nas casas de família, como na de Ninfas, capítulo 4, versículo 15, e na de Arquipo, capítulo 4, versículo 17, e Filemon, capítulo 2. A carta aos Colossenses foi escrita na prisão, provavelmente em Éfeso, entre os anos 55 e 57, Atos 19. Talvez na mesma ocasião em que foi escrita a carta aos Filipenses. Epáfras informou Paulo Não é Epáfras não, perdão, viu? É porque a leitura é difícil, viu? É Epáfras mesmo, não tem um acento no E não, pensei que tivesse. Epáfras, é justamente Epáfras.
Vamos ver aqui. Epáfras informou Paulo sobre a situação dos cristãos em Colossos, capítulo 1, versículo 8. Os cristãos estavam ameaçados por uma heresia que misturava elementos pagãos, judaicos e cristãos. Seus seguidores davam muita importância aos poderes angélicos, às forças cósmicas e a outros seres intermediários entre Deus e o homem, que teriam um papel importante no destino de cada pessoa. Essas ideias traziam como consequência a busca de um conhecimento do mundo fascinante e misterioso que dominava os homens. Ao lado disso, depositava-se confiança numa série de observâncias religiosas que garantiriam a benevolência desses poderes superiores. Observância de festas anuais, mensais e sábados, leis alimentares, capítulo 2, versículos 16 a 21, e as céticas, capítulo 2, versículos 23, culto aos anjos, capítulo 2, versículo 18, e as forças cósmicas, capítulo 2, versículo 8, etc. Tudo isso comprometia seriamente a pureza da fé cristã. Paulo, então, mostrou que Cristo é o mediador único e universal entre Deus e o mundo criado. Tudo se realiza por meio dele, desde a criação até a salvação e reconciliação de todas as coisas. Deus colocou Jesus Cristo como cabeça do universo, e os cristãos que com ele morreram e ressuscitaram e a ele pertencem, unidos, não devem temer nada e a ninguém, nada mais, tanto na terra como no céu, pode aliená-los e escravizá-los. Nada mais, repetindo, né? Nada mais, tanto na terra como no céu, pode aliená-los e escravizá-los. Doravante, o empenho na fé em Cristo é o caminho único para a verdadeira sabedoria e liberdade. Só a renovação em Cristo pode derrubar as barreiras entre os homens, dando origem a novas relações humanas, radicalmente diferentes daquelas que costumam existir na sociedade. Capítulo 3, versículo 11. O problema que Paulo enfrenta em Colossos não é a contraposição entre fé e incredulidade. Trata-se de uma questão que surge dentro da própria igreja. Distinguir entre o verdadeiro e o falso na interpretação da própria fé. E isso não é problema meramente teórico, pois a concepção que se tem da base da fé determina toda a prática da vida cristã. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura da introdução da carta aos Colossenses, Cristo, imagem do Deus invisível.
é o livro número 12 do Novo Testamento, e a 7ª carta, a carta número 7 do apóstolo Paulo, de São Paulo. Carta aos Colossenses. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. E nós voltaremos no próximo vídeo com a leitura do primeiro capítulo da carta aos Colossenses. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, e até os nossos próximos encontros. Se Deus quiser, amém, amém, amém.